Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu estava mencionando essa palavra, o Senhor abriu meu entendimento pela graça e pela misericórdia. Eu quero compartilhar contigo o que o Senhor colocou no meu coração, para a honra e glória do Senhor, que Ele cresça ou diminua. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Atos 27. Atos 27, versículo de número 9, e vai até onde o Senhor me colocou o coração aqui. Diz assim a palavra do Senhor: depois de muito tempo, tornando-se a navegação perigosa, e já passado do tempo do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai se tornar trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também das nossas vidas. Glória a Deus por essa palavra. Irmão, se você tomar a leitura de Atos 27, a Bíblia diz que Paulo, ele está naufragando no navio. E a Bíblia diz que ele está juntamente com um centurião chamado Júlio. Aí o que me chama a atenção é que Paulo, ele vai dizer assim: Senhores, quero dar um conselho para vocês. Vejo que a embarcação vai se tornar perigosa, porque Paulo sabia que havia uma tempestade muito forte. Escuta isso aqui. Percebe que Paulo está enxergando algo além. Aí o que me chama a atenção é que a Bíblia vai dizer que quando Paulo disse assim: Senhores, eu vejo que a viagem vai se tornar trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também das nossas vidas. Percebe-se que Paulo, ele não estava preocupado só com as cargas do navio. Ele está preocupado com a própria vida. E não só dele, mas dos demais que estavam no navio. Só que o que me chama a atenção, entenda isso aqui pelo amor de Deus. Aí a Bíblia vai dizer assim: porém, um centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que nas palavras de Paulo. Agora entenda isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Paulo é um homem que tinha palavra. Mas quando Paulo dá um conselho, a Bíblia vai dizer que os homens vão preferir dar credibilidade para o piloto do navio e para o navio do que para as palavras de Paulo. Percebe-se que eles não deu credibilidade para Paulo, mas deu crédito para quem estava com o leme na mão. Porque percebe que ele deu credibilidade para quem estava com o navio na mão. Percebe, o piloto estava com o controle do navio na mão, mas Paulo tinha palavra. Só que interessante que mesmo Paulo aconselhando, eles não vão dar ouvido. Se você tomar leitura, você vai ver que eles vão passar por cima da ordem de Paulo, porque a Bíblia foi clara em dizer que ele não deu credibilidade. Aí a palavra do Senhor diz que no momento que eles vão tomar rumo, vão continuar a viagem, a Bíblia diz que veio uma tempestade muito forte, conforme Paulo tinha avisado anteriormente. Só que a Bíblia vai dizer que ele não deu credibilidade, então ele quis seguir adiante. Só que escuta, olha o que acontece. A Bíblia diz que no momento que eles estão no mar, veio um vento muito forte. A Bíblia fala que deu também um tufão ali no meio do mar. Agora entenda isso aqui, a Bíblia diz que eles tiveram que jogar fora a carga. Agora entenda, Paulo disse o quê? Olha o que Paulo disse: Senhores, antes de eles tomar a viagem, Paulo avisou: ó, vou te dar um conselho, é melhor a gente não ir, porque vai causar muito dano para a carga do navio e para nossas vidas. Eles não dão credibilidade. Aí o que aconteceu? Aconteceu conforme Paulo aconselhou. A tempestade veio. Aí a Bíblia diz que eles tiveram que jogar fora a carga do navio. Agora entenda, tiveram perca porque não ouviram o que Paulo disse. Se tivesse ouvido o conselho de Paulo, não ia perder. Quantos conselhos você não rejeita? E pelo fato de rejeitar conselho, está pagando preço. Aleluia a Deus, eu vou falar, Jeová. Eita, glória a Jesus. Entenda isso aqui. Paulo deu conselho, Paulo avisou, mas a Bíblia diz que eles preferiram dar credibilidade para o piloto. Eita, glória. Sabe o que significa isso? Tem gente que não dá credibilidade para a palavra, mas está dando crédito para o homem. Rapaz, a prioridade é a palavra. Jesus disse: o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Percebe que Paulo falou da palavra, mas o centurião Júlio vai dar credibilidade para o piloto e não para a palavra. Eita, glória. Só que a palavra do Senhor não volta vazia. Deus dá sinal, rapaz. Eita, Jeová. Entenda isso aqui. É muito forte que Deus vai falar aqui. Fica até o final, pelo amor de Deus. Olha que tremendo. Aí a Bíblia diz assim, que Paulo, ele avisou. Aí veio uma tempestade, porque eles desobedeceram a palavra, não quis dar crédito para a palavra. Porque tem gente que está passando dificuldade na vida, porque não quer mais saber da palavra. Tá entendendo? Sabe por que você está tendo luta? Sabe por que está tendo tempestade? Porque não quer saber mais da palavra. Percebe? Paulo avisou, mas a Bíblia diz que eles acreditou no homem e não na palavra de Paulo. Aí passaram por quê? Passaram por tempestade. Tem gente que está passando luta, está passando dificuldade na vida. Sabe por quê? Porque não quer saber mais da palavra, irmão. Aí Deus permite o vento se levantar, que é para você voltar a ouvir a palavra. Tá entendendo isso aqui? Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Pedro estava pescando. Aí Pedro não pegou nada.
Aí a Bíblia diz que Jesus ele pega o barco de Pedro e sobe no barco de Pedro para ensinar. Aí depois que Jesus termina de ensinar, Jesus vai falar assim para Pedro, agora lança a rede do lado direito. Quando Pedro lança a rede, Pedro pegou 153 peixes. Agora entenda isso aqui, percebe que Pedro tinha pescado. João vai dizer, só que entenda isso aqui, pelo amor de Deus, percebe que Jesus, ele não deixou Pedro pegar nenhum peixe. Por quê? Porque se Pedro tivesse pegado peixe, Pedro não ia querer saber de ouvir a palavra. Por isso que Jesus deixou Pedro ser frustrado. Porque enquanto Jesus não falou, enquanto Jesus não anunciou a palavra, Jesus não deixou Pedro lançar a rede. Primeiro dá credibilidade para a palavra, depois lança a rede. Tá entendendo? Eita glória! Porque a prioridade é a palavra, rapaz. Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e tua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia! Por isso que Pedro não pegou nada. Tá entendendo? Porque primeiro tem que ouvir o que Jesus fala. Depois Jesus decide lançar a rede e pegar peixe. Primeiro é a palavra. A prioridade é a palavra. Depois vai atrás de peixe. Tá entendendo? Tá entendendo? Primeiro a palavra. Depois você vai atrás daquilo que realmente você necessita. Eita Jeová tremendo. Tá entendendo? Eita glória. Aleluia Deus. Eu vou falar tudo. Entende isso aqui? Olha que tremendo, irmão. Fica até o final, pelo amor de Deus. Olha o que Deus me revelou. Aí a Bíblia diz que ele não deu credibilidade para a palavra de Paulo. Ele acreditou em quem? No piloto e no dono do navio. Aí a Bíblia diz assim, olha o que aconteceu, no meio da tempestade, como Paulo estava em jejum, vai aparecer um anjo do Senhor para Paulo, dentro do navio. Agora que tremendo, estava todo mundo dentro do navio, mas só Paulo viu o anjo. Agora como pode? Pera aí, tá todo mundo, a Bíblia fala que tinha 270 pessoas no navio. Só que só Paulo viu o anjo. Por que só Paulo viu o anjo? Sabe por quê, irmão? Porque Paulo está em jejum. Paulo está no propósito. Então percebe, vai ter pessoas que vão estar na mesma situação que você, mas só você vai ter experiência, porque está no propósito. Eita glória. Porque o pacto de Deus é com gente que tem propósito. Tá entendendo? Aleluia, Deus. Tá entendendo por que só Paulo enxergou um anjo ali dentro? Irmão, tinha um monte de gente com Paulo, mas olha o que Paulo vai falar. Olha o que Paulo disse. Entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Eita Jeová. Olha o que Paulo disse. Havendo todos, estando muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé, no meio deles disse, senhores, na verdade, era preciso ter atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e essa perda. Mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida de vocês se perderá, mas somente o navio. Porque nesta noite, um anjo de Deus, a quem pertence, a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você se compadeça diante de César. Eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos que navegam com você. Olha que tremendo, irmão. Pelo amor de Deus, olha o que o anjo falou para Paulo. Paulo, diz para eles que nenhum deles vai morrer, mas somente o navio. Agora, por que Deus falou que só o navio ia quebrar? Sabe por quê? Porque você lembra o que o centurião disse? Quando Paulo pregou, a Bíblia diz que ele não deu credibilidade para a palavra de Paulo, mas acreditou no dono do navio. Então por isso que Deus quebrou o navio. Tá entendendo? Porque tem coisa que está na mão do homem, que Deus vai frustrar para te ensinar. Tá nas tuas mãos, mas quem domina sou eu. Aleluia, Deus. Por isso, eita glória. Por isso foi o navio que quebrou. Eita Jeová, entenda isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. É muito forte, irmão. Eita glória, Jesus. Não, entenda isso aqui, vou repetir isso aqui de novo. Olha que tremendo que Deus me revelou. Percebe que Paulo, quando ele fala, a Bíblia diz que o centurião, ele não vai dar credibilidade para a palavra. Ele vai dar credibilidade para quem tem o leme nas mãos. Aí o anjo aparece e vai falar assim, Paulo, fala para eles que eles não vão morrer, mas o navio vai quebrar. Agora por que o navio vai quebrar? Porque não deu credibilidade para minha palavra, Paulo. Lembra quando tu pregou? Não quis saber de ouvir minha palavra. Tava dando crédito para quem tava com o leme na mão? Então eu vou quebrar. Eu vou mostrar para eles que eles estão dando credibilidade para o homem, para aquilo que está na mão do homem. Mas eu vou frustrar para mostrar para eles que está na mão deles, mas quem domina sou eu. Aleluia, Deus. Eita glória, Jesus. Eita Jeová. Tá entendendo isso aqui? Porque tem coisa que está na sua mão. E você está acreditando nisso que está nas suas mãos. Aí Deus tem que frustrar, para mostrar para você, está nas tuas mãos. Mas quem domina e quem governa sou eu. Aleluia, Jesus. Agora entenda isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Olha que tremendo. Olha que forte que Deus está me revelando aqui, irmão. Pela graça e pela misericórdia. Aleluia. Aí entenda isso aqui. Aí a Bíblia diz que o anjo vai falar assim para Paulo. Paulo, fala para eles que nenhum deles vai morrer. Agora que tremendo, irmão.
Por que nenhum deles ia morrer? Sabe por quê? Por causa de Paulo, irmão. Por causa de Paulo. Por causa de Paulo, nenhum deles ia morrer. Agora, por que não morreram? Porque Deus tinha o quê? Uma aliança com Paulo. Deus falou assim para Paulo: Paulo, você não vai morrer, porque você tem que chegar diante de César e diga aos que estão com você também não vão morrer. Por causa de Paulo, todo mundo teve livramento ali. Porque quando você está perto de homem de Deus, Deus também te livra. Pela graça e pela misericórdia. Por mais que Deus tenha um pacto com Paulo, mas os que estão ao redor de Paulo vai ser livrado por causa de Paulo. Você quer ver uma coisa? Olha que tremendo. Se você pegar para ler a história de Êxodo, quando Moisés está no Monte Sinai orando, a Bíblia diz que Moisés está lá em cima orando, durante 40 dias. Aí Moisés demora para descer. Aí o povo vai cometer o pecado da idolatria. Aí no momento que Moisés está lá em cima com Deus orando, o Senhor vai falar assim para Moisés: Moisés, o teu povo que você tirou do Egito acabou de pecar contra mim. Fica aqui, Moisés, que eu vou matar eles. Olha o que Deus disse. Quando Deus ia se retirar, Moisés orou e falou: ó Senhor, tu tirou eles do Egito para matar. E Moisés começa a interceder. Aí Deus vai lá, irmão, e não mata. Por quê? Por causa de Moisés. Por causa de Moisés, o povo teve livramento. Porque quando você é homem de Deus, por causa de você, as pessoas que estão no seu redor têm livramento. Aleluia, Deus! Eita glória, Jeová! Aleluia, Jesus! Eita glória! Eita, Jesus tremendo! Aleluia! Entenda isso aqui, irmão, pelo amor de Deus! Eita! Oh, glória a Deus! Aí, irmãos, que me chama a atenção, que o anjo disse assim para Paulo: ó Paulo, fala para eles que por causa de você, nenhum deles vai morrer. Olha que tremendo, por causa de Paulo, irmão. Eita, Jesus! Por causa de Paulo, nenhum deles veio a perecer. Porque quando Deus tem um pacto com você, as pessoas estão no seu redor, as pessoas estão no seu lado, pela graça e pela misericórdia são alcançadas também. Por isso que a Bíblia diz: creia no Senhor Jesus, você e a sua casa será salva. Por causa de você, a sua casa é salva. Eita, Jeová tremendo, aleluia, Deus. Você está entendendo o que Jesus está falando com você aqui? Aleluia, irmão, isso aqui é bíblico, isso aqui é palavra, rapaz. Eita, Jeová, entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Aí escuta isso. Aí a Bíblia diz que, como Paulo sabendo que ninguém vai morrer, Paulo vai falar assim: ó, coragem, porque nenhum de vocês vai morrer, nem um fio da cabeça de vocês vai cair por terra. Porque eu sei quem estava comigo, e eu sei quem falou comigo. Quem falou comigo é fiel, e eu acredito no que ele fala. Porque a Bíblia diz que ele não é filho do homem nem para que minta, e nem para que se arrependa. Porventura, eita glória, prometendo ele, não cumprirá? Então por isso que Paulo acreditou muito em Deus, no meio da tempestade. Aí escuta isso, está tendo tempestade, e Paulo está vendo um anjo. Olha que tremendo, porque tem tempestade que vem para a tua vida, que vai gerar experiência. Você quer prova disso, filho? Você lembra de Mateus 14, 22? A Bíblia vai dizer que está vindo uma tempestade. Aí Pedro, vendo Jesus andando sobre as águas, Pedro vai falar assim: Senhor, se é tu mesmo, ordene que eu vá até aí. Porque eles pensou que fosse um fantasma, porque eles nunca viram Jesus andando sobre as águas. Jesus em forma humana andando sobre as águas. Aleluia! Aí o discípulo vê de longe, e eles pensaram que fosse um fantasma. Aí Pedro vai falar assim: Senhor, mas se é o Senhor mesmo, ordene que eu vá até aí andando sobre as águas. Aí Pedro vai andar sobre as águas. Olha que tremendo. Tá tendo vento, tá tendo tempestade, Pedro andando sobre as águas. Porque tem tempestade, tem luta que vem que não é para te matar, mas é para te servir de experiência. Aleluia, Deus! Tá entendendo isso aqui? Paulo também foi a mesma coisa. Percebe-se que Paulo, ele está no navio, mas ele está vendo um anjo no meio da tempestade. Enquanto muitos estão enxergando apenas a tempestade, Paulo está vendo um anjo do Senhor. Aleluia, Deus! Oh, glória a Deus! Eita, Jeová tremendo! Aleluia! Olha que tremendo, irmão, que Deus me revelou. Olha o que o anjo disse. O anjo disse assim: Paulo, nenhum dos que estão com você vai morrer por causa de você, Paulo. Aí escuta isso. Aí a Bíblia diz assim, irmão. Olha o que Paulo vai dizer. Então Paulo disse aos centuriões e aos soldados: se estes homens não permanecerem a bordo, vocês não poderão salvar. Então os soldados cortaram os cabos e o bote o deixaram afastar-se. Agora entenda isso aqui, pelo amor de Deus. Olha o que Paulo disse. Paulo disse assim: se esses homens não permanecerem no navio, eu não poderei salvar eles. Agora pega isso daqui, pelo amor de Deus. Espera aí. O anjo falou o que para Paulo? O anjo falou que no navio ia ter livramento. O navio ia quebrar. O navio ia quebrar, mas antes do navio quebrar, o anjo falou que quem estivesse dentro do navio ia ser livrado. Só que Paulo vai falar assim: se esses homens saírem fora do navio, eu não poderei salvar a vida deles. Sabe o que Deus está te ensinando aqui? Sabe o que o Senhor está falando comigo, com você? Não é só porque eu fiz uma promessa na tua vida, que se você sair fora da direção, eu não sou mais responsável por você.
Eu vou repetir isso aqui que é para vocês poderem entender. Olha o que o anjo disse. O anjo falou assim: Paulo, no navio vai ter livramento, porque os que estão com você não vai morrer por causa de você. Aí Paulo vai falar assim, ó, se vocês saírem do navio, eu já não sou responsável pela morte de vocês, porque o anjo me disse que aqui dentro que vai ter livramento. Então percebe, se você sair da direção de Deus, tu morre, filho. Tu vai morrer. Tu vai se quebrar. Eita, percebe, o livramento era dentro do navio. Deus, filho, Deus é responsável por você enquanto você está debaixo da direção dele. Mas se você sair da direção dele, Deus já não é responsável. A responsabilidade é sua, rapaz. Aleluia! Porque eu já vi gente pregar e eu já vi gente falar assim: irmão, não morre enquanto Deus não cumprir. Filho, você está enganado. Morre sim. Você pode ter promessas de Deus, mas se você sair da direção, tu morre, rapaz. Eita, Jeová. Eita, você quer prova disso? Eu vou falar tudo. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Davi, ele é ungido a rei. Deus unge Davi como rei de Israel. Aí a Bíblia diz que Davi, ele está tocando a harpa. Davi está adorando ao Senhor. Aí a Bíblia diz que o espírito mau se aposta de Saul e tenta encravar Davi na parede. Só que a Bíblia vai dizer que Davi se esquiva 2 vezes. Agora entenda isso aqui, peraí, entenda isso. Eu vou ser bem calmo no que eu vou falar aqui para você poder entender. Peraí, o Senhor tinha ungido Davi primeiro. Davi foi ungido a rei. Só que Davi não se assentou no trono ainda. Aí você pegar para ler, Davi está cantando, Davi está adorando a Deus. Aí o diabo se levanta contra Davi, porque a Bíblia fala que o espírito mau se apodera de Saul e vai tentar encravar Davi na parede. Só que a Bíblia vai dizer que Davi se esquiva. Agora entende, se Davi não se esquivasse, o inimigo ia matar ele. Foi Davi que se esquivou. Deus fez a promessa, mas foi Davi que se desviou. Tem que se desviar, não é só porque Deus falou que tem promessa que o inimigo não pode matar. O inimigo mata se você sair da direção de Deus. Se você sair, tu morre. Mas se estiver na direção de Deus, o inimigo não toca. Porque a Bíblia diz que aquele que pertence a Deus, o maligno não toca. Aleluia! Mas se sair da direção, eita, glória a Jeová! Aleluia, Deus! Tá entendendo isso aqui? Eita, Jesus! Olha o que Paulo disse, irmão. Olha o que Paulo falou, ó. O anjo apareceu para mim. E o anjo disse assim. Olha o que o anjo falou. Nenhum de vocês vai morrer. Somente o navio vai quebrar. Aí os homens vão sair fora do navio. Aí Paulo vai falar assim, não saia, porque se vocês saírem, eu não poderei salvar vocês. Agora entenda, porque o livramento era dentro do navio. Agora por causa da dificuldade, e porque Deus falou que ia quebrar, eles queriam pular fora do navio. Queriam pular antes do tempo. Agora entenda, pelo amor de Deus, irmão. Pera aí, o livramento era dentro do navio. Aí Paulo disse, se sair fora do navio, não poderei salvar vocês. A responsabilidade será suas. Eu sei que aqui dentro vai ter livramento, mas se vocês querem sair, saiam. Eu não vou ser responsabilidade pela morte de vocês. Eu não vou poder salvar vocês. Agora entenda, quando Deus tem uma promessa com você, Deus, Ele é responsável por você enquanto você está debaixo da direção. Mas quando você sai da direção, aí já não cabe mais a Deus, já cabe a você mesmo. Você quer ver uma coisa, filho? Só para você poder entender. Você quer ver uma coisa? João 15. Lucas 15. Lucas 15, a parábola do filho perdido, lembra? Quando o filho está perto do pai, o pai era responsável pelo filho, mas a Bíblia diz que o filho vai pedir a parte da herança, e o pai vai dividir, o filho sai de perto do pai. Percebe? O filho saiu, a responsabilidade foi de quem? Do filho. Porque quando ele está perto do pai, o pai é responsável, mas quando o filho sai, o filho é responsável pelas suas próprias atitudes. Você quer ver uma coisa? Quando eu era pequeno, eu estava perto da minha mãe e do meu pai. Então eles eram responsáveis por mim. Mas agora que eu cresci, eu saí de perto deles. Agora eu sou responsável pelas minhas próprias atitudes. Assim é Deus contigo. Quando você está perto dele, Ele é responsável por você. Mas quando você sai de perto dele, é você que é responsável pelas suas decisões, pelas suas atitudes. Tá entendendo, rapaz? Por isso que Paulo disse, fica no navio. Porque aqui no navio tem livramento. Mas se sair do navio, eu não vou poder salvar vocês. Porque o Senhor me disse que aqui dentro que tem livramento. Aleluia, Deus! Eita, glória a Jeová! Eita, Jesus tremendo! Oh, glória a Deus! Eita, glória! Aleluia! Você está entendendo o que Deus está falando com você? Eita, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Você está entendendo o que Jesus está falando com você aqui? Olha o que o Espírito Santo está me revelando, pela graça e pela misericórdia. Aleluia! Aí entenda isso. Aí percebe que Paulo vai dizer assim depois. Entenda isso aqui, irmão, nossa, é muito forte. Aí a Bíblia diz que Paulo, depois de ter consciência e ter a confiança no Senhor, Paulo vai dizer assim, olha o que Paulo vai falar, eu sei o Deus que eu sirvo,
E eu confio no anjo que apareceu a mim. Mas sabe o que eu acho tremendo? Lembra que o centurião confiou em quem? Confiou no piloto e não nas palavras. Porque tem gente que confia naquilo que tem em mão. Eu já confio no Senhor. Eita glória, o salmista disse: tem muitos que confiam em carros e em cavalo, mas eu, porém, confio no nome do Senhor. Aleluia! Percebe que o centurião Júlio confiava no homem, no piloto, mas Paulo confiava em Deus. Eita glória! E a Bíblia diz: feliz é aquele que tem o Deus de Jacó como por seu auxílio. Aleluia, Jeová! Aí entenda isso, irmão, revelação forte. Aleluia, Deus, entenda isso. Olha que revelação forte que Deus me deu, para finalizar. Aí a Bíblia diz que Paulo vai falar assim, depois disso aqui Paulo vai falar para eles, ó: por isso, peço que vocês comam alguma coisa, pois disso depende a vida de vocês, porque nenhum de vocês perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegou um pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e depois de o partir começaram a comer. Agora entenda isso aqui, irmão. Peraí, teve tempestade, eles não comeram, não conseguiram comer, por causa da tempestade. Eles estavam há dias sem comer. Só que Paulo vai falar assim, ó: levanta e come, porque Deus me disse que a gente não vai morrer. Então vamos comer. Agora entenda, comer se fala do que? De alimento. Peraí, tá tendo tempestade, mas eles vão se levantar e vão comer. E vão ter o que? Força. Sabe o que Deus está dizendo pra você? A tempestade que vai vir não vai te matar, ela vai te fortalecer. Aleluia, Deus! Eita glória, Jesus! Aleluia, Jeová! Oh, glória a Deus! Tá entendendo o que Deus está falando, rapaz? Olha que tremendo! Olha o que Paulo disse. Deus disse que a gente não vai morrer. Se levanta e come. Por quê? Porque a tempestade não vai vir para me matar, ela vai vir para me fortalecer. Oh, glória a Deus! Tá entendendo por que Deus permite a luta? A luta vai te deixar mais forte. A tempestade vai te deixar mais forte. Olha o que Paulo disse. Deus me disse que nem um fio de cabelo de vocês vão cair. Então vamos se levantar e vamos comer. Porque a tempestade vai nos deixar... Eita! A tempestade que veio, ela veio para me deixar mais forte. Aleluia! Oh, glória a Deus! Irmãos, aquilo que não te mata te torna mais forte. Aquilo que não te mata te dá mais vigor. Aquilo que não te mata te traz fortaleza. Aleluia! Você está entendendo isso aqui? Olha que tremendo que Deus me revelou, irmão. Reflita nisso em nome de Jesus. Que Deus fale contigo. Tudo é para honra e glória do Senhor. Foi até aqui que Deus me deu.